das coisas. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, de número 47. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler apenas 6 versículos, do 1 até o 6, de Ezequiel 47. Presta atenção naquilo que a palavra do Senhor quer trazer para você nessa noite, amém? Fique ligado, não deixe nada atrapalhar a sua comunhão nesse momento. Se você está aqui nessa noite é porque Deus tem uma palavra para você, amém? E eu quero liberar uma palavra profética para vocês. Existe um tempo, e é agora, onde nós vamos mergulhar profundamente, amém? Diga comigo, mergulhar profundamente. Com voz de profeta agora, mergulhar profundamente, amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar a volta pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía. Diga comigo, fluía. Diga comigo, fluía. Fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir, diga comigo, medir, na mão, mediu 1000 côvados, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Diga comigo, tornozelo. Amém. Versículo 4, ele mediu mais 1000 côvados, e levou-me pelas águas, que chegava ao joelho. Diga comigo, joelho. Fica ligado, eu já estou pregando. Eu estou lendo a palavra de Deus, e Deus já está falando no seu coração, eu tenho certeza. Mediu mais, e levou mais 1000, e levou-me pela água que batia na cintura. Diga comigo, cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, diga comigo, tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Pergunta para a pessoa que está do lado, você está vendo isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, muitas árvores de cada lado do rio. Até aí. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Tua palavra nessa noite. Tira de mim, ó Pai, toda vaidade, todo orgulho, tudo aquilo que possa impedir, ó Pai, a Tua ação do Espírito Santo aqui no nosso meio, Deus. Esconde o homem atrás da Tua cruz e toda a sabedoria humana caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a Tua palavra penetre, Pai, nos nossos corações de maneira profunda, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Chegou o tempo de mergulhar. Chegou o tempo de mergulhar. Olha que arte linda. Bate palma aí pro pessoal da mídia. Cadê o pessoal da mídia? Louvado seja Deus. A Érica lá do Brasil, né, preparou essa arte aqui junto com os nossos amigos da mídia. Chegou o tempo de mergulhar. Esse texto que eu acabei de ler, ele é um texto que fala sobre um momento, uma situação. Mas se nós formos ler lá no versículo 1 do capítulo de Ezequiel, nós vamos ver que o contexto desse texto era um exílio. Durante o exílio na Babilônia, Ezequiel foi levantado. Deus já está falando com você, eu tenho certeza. Ele foi levantado aonde? No exílio. Lá no exílio, Deus levantou esse profeta. Em uma terra estrangeira, diga comigo, estrangeira. Será que tem a ver isso com você? Numa terra estrangeira?
e testemunha de destruição de Jerusalém, experimenta visões espetaculares. Uma delas, mais conhecida, no capítulo 37, fala sobre o vale de ossos secos. E desafia, então, a anunciar uma mensagem de esperança e renovação. Então, só para vocês entenderem o contexto dessa mensagem. Ezequiel estava no exílio, foi chamado por Deus, e Deus apresenta a ele agora algumas visões extraordinárias. Mas o grande momento, talvez tenha sido ali o Vale dos Ossos Secos. Quem conhece a história bíblica sabe que Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, e Deus usou a boca dele para fazer com que aqueles ossos secos voltassem à vida. E eu já estou pregando para você. Você foi escolhido para estar numa terra estranha, como estrangeiro, mas não é para ficar aqui lembrando das coisas do passado ou reclamando da vida que você tem. O que você precisa fazer hoje, a partir de agora, com essa palavra, é profetizar. Diga comigo, profetizar. Então seja profeta agora, para a pessoa que está do seu lado, e diga: você precisa mergulhar em águas mais profundas. Engraçado que quando eu estava preparando esse texto, eu me lembrei de uma coisa. Esse texto aqui me foi dado quando eu tinha 14 anos. Quando eu me converti, Deus me deu esse texto. E eu confesso a vocês que até hoje, até nesse exato momento, eu não tinha entendido toda a visão desse texto para a minha vida. Mas eu quero ser profeta na sua vida hoje, dizer que você já vai sair daqui agora entendendo essa visão, amém? Gente, nós somos pentecostais, então pode dar glória a Deus, não segura esse glória a Deus não, dá um aleluia aí, dá uma rajada de língua estranha aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos aquecer esse frio de Pittsburgh, amém? Amém. Eu quero caminhar com vocês em alguns outros versículos, até a gente chegar na mensagem principal. A visão do exílio. No versículo 1, 30º ano do 5º dia do 4º mês, ou seja, Deus é muito detalhista, né? A palavra de Deus está dizendo, no 30º ano, no 5º dia, no 4º mês. Deus conhece o tempo, Ele é Senhor do tempo, nada passa desapercebido por Ele. Estando eu entre os exilados, estava no Brasil de boa, Deus te trouxe agora para os Estados Unidos. E talvez você estivesse fazendo, ou tenha feito vários planos. Mas nessa noite Deus vai te mostrar que você chegou num tempo em que você vai abandonar todos os outros planos para viver aquele que é o plano de Deus para a sua vida, amém? Aleluias. Então veio a voz de cima da abóbada que estava sobre a cabeça deles, enquanto permanecia parados, com asas fechadas. Era uma visão de anjos, de seres celestiais, e acima da abóbada, sobre a cabeça deles, havia um que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, uma figura, aleluia, uma figura semelhante a um homem. Jesus Cristo, como Senhor, começa a ser retratado nesse texto, lá em Ezequiel, lá num cativeiro babilônico. Um homem tem um encontro com Deus, e Deus começa a mostrar para ele uma visão de futuro. E via que a parte de cima, que parecia a cintura dele, assemelhava-se a metal reluzente, como cheio de fogo. Diga comigo, cheio de fogo. Não, fala com voz de profeta, cheio de fogo. O Senhor está enchendo a sua vida agora com o poder e o fogo do Espírito Santo. Nós não estamos aqui por acaso, gente. Se fosse para ficar de bobeira, a gente estava em casa, curtindo uma sopinha quente, deitadinho no seu edredom. Se você está aqui é porque Deus te trouxe para cá. Não foi um convite da Lagoinha, não foi um convite do Chris Stork, foi um convite do próprio Senhor Jesus, amém? Amém. E como a aparência de um arco-íris entre as nuvens em dia chuvoso, eu não sei se você já viu, eu fico boquiaberto quando eu vejo um arco-íris se formando logo depois da chuva, é lindo demais.
E todas as vezes que eu vejo aquele arco-íris, eu lembro de uma promessa que Deus fez para o homem, que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Amém? E assim era o resplendor ao seu redor. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. Aleluia! Deus está falando com você. Deus está falando com você essa noite. Aquele homem ouviu e viu aquela maravilha e se prostrou. E hoje nós estamos aqui para nos prostrarmos diante de Deus, diante do senhorio do Senhor Jesus, da soberania de Deus, para reconhecermos que chegou o tempo e é agora que nós precisamos, e nós vamos, em nome de Jesus, mergulhar em águas mais profundas. Amém? Amém. E a primeira coisa que esse texto me traz é que Deus te chama independente do lugar que você se encontra. Por que Pittsburgh? Eu tenho perguntado todos os dias para o Senhor: Senhor, por que Pittsburgh? Eu estava lá em Orlando, estava lá em Minas Gerais, estava lá no Espírito Santo, estava lá em Rondônia. Cadê o pessoal de Rondônia aí? Eita glória! Se quiser esquentar a igreja, chama o pessoal de Rondônia. Ó, tem rondonense aí, glória a Deus. Estava lá, fazendo não sei o quê, mas Deus te convidou para estar aqui nessa terra. E talvez até hoje você não tenha noção do que você veio fazer aqui, mas eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que você veio para essa terra para andar com Deus e mergulhar em águas mais profundas. Amém? Aleluias. E ele disse: filho do homem, fique de pé, pois vou falar com você. Deus não fala com um homem caído. Ele pode te chamar enquanto você está caído, mas Ele não fala com você se você permanecer lá, amém? Isso é uma decisão. Uma vez que Deus te chama, você tem a decisão e pode tomar a decisão de se levantar. E aí, quando você faz isso, não importa mais o seu passado, amém? Talvez algumas pessoas vão se levantar para dizer: mas você fez isso, você fazia aquilo, você usava isso, você fazia aquilo outro. Não interessa. Quando Deus chama um homem, Ele chama e depende de você uma postura, um posicionamento de se colocar de pé. Tem homem que vai se colocar de pé aqui hoje? Tem mulher que vai se colocar de pé aqui hoje? Tem criança que vai se colocar de pé aqui hoje? Tem adolescente, pré-adolescente? Em nome de Jesus. Esse não é um chamado apenas para a Igreja Lagoinha, é um chamado para todas as nações, e você também foi chamado, foi comissionado para esse tempo, para esse momento. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, e me pôs de pé, e ouvi aquele que falava. O Espírito Santo de Deus já está no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, desde a hora que nós entramos naquela porta lá, o Espírito Santo já estava aqui. Durante os louvores, durante a adoração, durante a sua oferta, o Espírito Santo está passeando entre nós. E o que Deus quer é que você saia da normalidade de uma vida rasa para viver um tempo de profundidade. Tem outra coisa que eu aprendo: quando Deus te chama, Ele te põe de pé para falar com você. O Espírito Santo, quando o homem aceita esse Evangelho, quando ele abre o coração para aceitar esse Evangelho, para aceitar Jesus, a promessa de Deus é que o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Hebreus vai falar para nós que Jesus, ele era da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, porém, ele não era da tribo de Levi, de onde eram levantados os sacerdotes. Jesus foi levantado de uma tribo que não tinha o ofício de ser sacerdote, porque ele foi levantado da tribo de Judá.
que eu aprendo com isso? O que Deus está falando para mim e para você? Não importa a sua linhagem, não importa as suas habilidades, não importa se você fez uma faculdade, um doutorado, um pós-doutorado, não importa, porque você não era da linhagem, mas Deus te chamou para ser um rei e um sacerdote. Mas para você acessar isso, não dá mais para viver de forma rasa. Então sacode a pessoa que está do seu lado e fala: acorda, meu filho, chega de viver essa vida rasa, chega de viver essa vida rasa, não dá mais tempo, irmãos, não dá mais tempo de viver uma vida rasa. Aleluias. O homem levou-me, essa palavra de Ezequiel fala que então o homem levou, e tem algumas coisas muito importantes aqui. O homem foi para o leste, ou seja, ele estava à frente, ele conduziu o profeta, porque ele te chama, diga, ele me chama. Ele te levanta, diga, ele me levanta. Ele me leva, diga, ele me leva, porque ele vai à nossa frente. Ele é o general, ele é o leão da tribo de Judá, é ele que vai à frente. Você cantou aqui: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Você não cantou isso? Você não está perdendo nada em gastar a sua vida, sabe por quê? Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que Isaías fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Oh, aleluia, você foi escolhido para receber esse mesmo Espírito, amém? Aleluias. Engraçado que o texto vai dizer que ele caminhou 500 metros, diga comigo, 500 metros, tem um mistério aqui. 500 metros se compara a 1000 côvados, e eu não sei se você sabe qual é a medida de um côvado. Talvez você não saiba, mas a medida de um côvado é da ponta do seu cotovelo até o seu dedo maior, ou dedo médio, da ponta do seu cotovelo até o dedo médio. Pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor está falando? Eu quero dizer para você que até hoje, você mediu os seus passos com base no seu braço, na sua força, mas hoje Deus está te chamando para dizer para você: a partir de agora, eu vou te levar, a partir de agora, os seus passos serão medidos através da minha medida, que é sobrenatural. Aleluias. Não é mais no seu braço, não é mais na sua força, é na força daquele que te chamou para águas mais profundas. Aleluias. Águas até o tornozelo, foi a primeira medida. Fala do início da caminhada, os pés que encontram o caminho de Deus, quando você aprende a andar com Deus. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que estão no primeiro amor, quando elas encontraram Jesus, quando elas abriram seu coração para Jesus, e elas começam a caminhar com as pegadas de Jesus, indo de acordo com os passos de Jesus. Mas nessa noite Deus quer que você caminhe um pouco mais. Deus quer que você entenda que não dá para ficar mais no raso, onde só as águas pegam no seu tornozelo. Se você viveu até agora com águas aos tornozelos, hoje é dia de você mudar essa estação, amém? O novo de Deus chegou na sua vida, e Deus vai te levar para águas mais profundas, e Deus vai te levar para águas mais profundas, e Deus vai te levar para águas mais profundas. Eu estou profetizando sobre a sua vida, receba isso em nome de Jesus. Ele continuou a caminhar, e as águas agora davam nos joelhos. Os joelhos falam de um tempo onde você começa uma dependência do Senhor. Você começa a depender do Senhor e você dobra os seus joelhos, e todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, todas as vezes que você passa por uma aflição, todas as vezes, eu acho que não só eu que passo por isso, eu acho que todo mundo aqui passa por um momento de desafio,
E esse é o momento onde nós dobramos o nosso joelho para reconhecermos o senhorio de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo por mim mesmo, vem cá, me ajuda, Pai, por favor. Talvez seja essa a fase que você está vivendo hoje. A fase onde que só joelho, só joelho, só joelho, só joelho, é oração, Deus, eu não estou aguentando mais, Deus, eu não estou aguentando essa pressão, eu não estou aguentando essa vida da América, eu quero ir embora, eu quero voltar, e joelho, joelho, joelho. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite com a boca de profeta para dizer: não para por aí. A água está subindo, irmão, a água está subindo, irmão. E ela vai chegar agora na sua cintura. E ele mediu mais 1000 côvados, e as águas estavam agora na cintura. O interessante, que eu quero que você preste atenção nisso aqui: quando as águas estão na sua cintura, você ainda tem mobilidade, você ainda olha para algum lugar, você ainda escolhe o lugar que você vai, você mira e fala: não, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá. Mas os seus movimentos já começam a ficar mais difíceis. Você já não consegue caminhar sozinho, você já passou pelo tempo onde você conheceu a palavra, você agora já está passando pelo tempo apenas de orar, mas agora você começa a entender que existe um novo tempo, um tempo onde você precisa olhar para algum lugar, se posicionar e tomar uma decisão de como é que você vai viver da agora para frente. Pastor, mas minha vida está toda errada. Não importa, para mim não importa a sua vida errada de ontem até agora. Mas se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, e eu creio que você está ouvindo, porque eu estou sentindo no meu coração isso, eu quero dizer para você, com boca de profeta: chegou o tempo onde você vai olhar agora para o lugar que você quer ir, mas antes de você ir, você vai depender do Senhor. Você não vai fazer mais sobre os seus passos, sobre a sua própria força. Não será assim mais, em nome de Jesus. Mas eu te convido a mergulhar em águas mais profundas. E quando aquele homem que era o próprio Senhor Jesus, naquele momento, naquele lugar, ele caminha mais 1.500 metros ou 1000 côvados, e ele agora vê um rio que não se podia atravessar andando. Diga comigo: não posso mais atravessar andando. Pastor, o que eu faço agora? Eu não consigo mais andar, já não depende de mim, eu não consigo alcançar. Ei, rabassou, rabacei, calabassou, ei, rabassou, rabaz, o Espírito Santo está aqui. Ele está falando com você, ele está falando comigo. É uma presença, é uma presença, é uma presença. Ei, rabassou, rabaz. Há uns 3 anos atrás, eu estava com minhas filhas numa praia, num feriado. E eu saí, a gente estava num apartamento bem próximo da praia, a gente desceu. Quem gosta de praia aí? Nesse frio, então, ó, tem gente que não gosta de praia, não? Eu gosto. Mas eu prefiro o frio, tá? E aí o que aconteceu? Nós chegamos na praia, eu ajeitei as coisas assim, e as minhas filhas, elas não gostam muito que fale isso não, mas eu preciso falar porque tem muito a ver com o que eu vou falar agora. E elas estavam ali, junto com mais uma amiguinha, responsabilidade minha e da Camille, estavam lá cuidando daquela amiguinha, e elas chegam na praia, a Camille ficou em casa arrumando as coisas ali, e eu desci. E quando eu desci, eu vi as meninas entrando no mar, um lugar muito calmo, muito tranquilo, nunca vi ninguém passar nenhum aperto naquele lugar. Só que quando eu tirei a foto e abaixei a cabeça para postar no grupo da família, enquanto eu postava, eu comecei a ouvir os gritos delas, e elas levantando a mão, e eu não entendia o que era, e a Sarinha com o olho arregalado, de longe eu conseguia ver. E de repente, eu vi que elas estavam sendo puxadas pela correnteza. O que você faria? Eu nado, mas não para tirar uma pessoa do mar. Nunca tive esse momento. E de repente, quando eu vi, eu pulei no mar e comecei a dar abraçada. Eu não chegava nelas, por mais força que eu fazia, eu não chegava nelas. E eu não sei de onde, nem como, e eu falo que eram anjos,
3 homens saíram ao encontro delas e retiraram as meninas do mar. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo: filho, o nível de intimidade que eu quero para você e para a sua igreja é o nível onde você não confia mais nas suas próprias forças. O nível de intimidade que eu quero ter com você e com vocês é o nível onde você vai dizer assim: Deus, por mim eu não consigo, eu não posso, é um rio que eu não consigo atravessar, é um lugar que eu não consigo chegar, mas eu quero ser boca de Deus para você nessa noite. Você vai chegar, amém? Você vai chegar, porque Deus tem um propósito lindo, lindo, lindo para a sua vida. Eu não estou falando isso aqui para vocês ficarem felizes, não. Eu estou falando porque Deus está mandando eu falar para vocês isso. Existe uma promessa para você, Regina. Existe uma promessa para vocês. Fábio, existe uma promessa. Seu Carlos, Joel, existe uma promessa. Rafa, tem uma promessa. Mas para você acessar essa promessa, tem que ter um posicionamento, amém? E esse posicionamento é o posicionamento que Deus está te cobrando hoje. Um posicionamento de quem quer viver o sobrenatural. E você vai dizer: Deus, eu não quero mais viver o natural. Chega de viver uma vida morna. Os mornos serão vomitados. Não dá mais, não dá tempo. Há uns 2 anos atrás, Deus me acordou de madrugada. Eu falo de horários proféticos. 3 horas da manhã é um horário profético. Se eu acordo 3 horas, eu olho no relógio 3 horas, a primeira coisa que eu penso é: vou orar, vou dobrar meu joelho aqui, Deus quer falar comigo. É algo que eu aprendi. E quando o Senhor me acordou ali 3 horas da manhã, eu dobrei meu joelho e eu comecei a ler o livro de Jó. Deus falou comigo: leia o livro de Jó. Desculpa, o livro de Jonas. E quando chegou no capítulo 3 do livro de Jonas, o texto da palavra do Senhor diz assim: e falou Deus pela 2ª vez com Jonas. O Espírito Santo falou comigo: fecha a Bíblia, que agora eu vou falar com você. Eu vou falar com você agora. E ele disse assim: eu te chamei quando você tinha 18 anos, e você disse para mim: não quero, não vou. Águas no tornozelos. E Deus falou comigo: você vai fazer o que eu estou mandando você fazer. E durante um tempo eu fui entendendo que as águas começaram a subir. E aí começaram a vir para o joelho, para a cintura. E quando foi nesse momento, Deus falou muito forte ao meu coração: eu te dei uma chance, estou te dando a 2ª, não despreze os pequenos começos, amém? E naquele momento, eu entendi que eu iria rasgar a minha vida. Naquele momento, eu entendi que nada mais fazia sentido para mim. Nenhum lugar, nenhum bem material, nenhuma faculdade, nenhum diploma ia fazer com que eu acessasse aquilo que Deus estava dizendo para mim que eu, a partir daquele momento, teria. E é por isso que eu tenho autoridade para dizer para você que Deus está te chamando para algo muito mais profundo. O que Deus está fazendo agora é um convite para dizer para você: o meu filho está voltando, prepara-te, ó igreja. Quando Jesus voltar, achará fé na terra? Será que você está tendo um posicionamento diante de Deus? Eu quero te pedir em nome de Jesus: para de dar desculpa. Eu dei desculpa a vida toda. Para de dar desculpa. Para de botar a culpa na sua esposa, no seu esposo. Para de botar a culpa no seu pai, na sua mãe. É com você. Deus quer te trazer para algo mais profundo. É com você. Que em nome de Jesus o Senhor possa completar essa mensagem no seu coração. Mas entenda, existe um detalhe nesse texto também. Se nós começarmos a ler o restante, vai dizer que essas águas desciam para o Jordão. E essas águas que saíam do trono, quando tocavam o Jordão, elas faziam o Mar Morto, elas faziam com que as águas
fossem purificadas. Quando a presença de Deus chega na vida do homem, é para curar, é para libertar, é para salvar. Mas o texto também diz que, em algum lugar, versículo 11, mas os charcos e os pântanos serão deixados para o sal. Pastor, mas isso é bom ou é ruim? Depende. O mesmo sal que derrete a neve é o mesmo sal que enferruja o seu carro. É o mesmo sal. O mesmo sal que é jogado nas ruas para derreter a neve é o mesmo sal que vai ficar grudado no seu carro se você não tiver um cuidado, como o Alexandre, que lava o carro toda semana. Glória a Deus, né, Alexandre? Vai estragar seu carro. Só que tem lugares que a palavra de Deus está dizendo que nos charcos e pântanos serão deixados para o sal. Sabe por quê? Porque existem pessoas que conhecem a verdade, que conhecem Jesus, mas decidem não caminhar com Ele. E eu não estou falando de igreja, e eu não estou falando de religião, eu não estou falando de uma placa, eu estou falando de andar com o Deus Pai, que amou a sua vida. Então o meu convite nessa noite para você, queria que a equipe de louvor já subisse aqui, nós vamos louvar um pouco mais ao Senhor. Eu quero que você fique nessa comunhão, não perca essa comunhão. Deus está te chamando para águas mais profundas. Deus está te chamando para águas mais profundas. Você tem que ter total liberdade de dizer não, mas saiba aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Se você disser não, Deus vai deixar você para o sal. E se amanhã depois você estiver vivendo uma vida miserável, não é praga de Deus, não é mão pesada de Deus, porque Deus não é assim, é porque você fez uma escolha de não caminhar ao lado dele. Então essa noite, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a refletir nisso que nós acabamos de falar aqui. Existe um tempo que Deus separou para você. Existe um tempo que Deus separou para a sua vida. E glória a Deus, porque nós estamos em Pittsburgh para receber a palavra de Deus. Glória a Deus, porque Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Eu quero que você tenha um momento de comunhão com Deus. Um momento onde você vai colocar a sua vida diante do Pai. Pensa na sua vida até aqui. Quais foram as suas escolhas? Aleluias. Aleluia. Santo, 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 santo. Deixa Deus falar ao seu coração. E me ofereceu uma água que jorra sem fim. Água que sai do trono de Deus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não quero mais buscar, não quero mais. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Declare, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Aleluia, santo, santo. És o dom de Deus, Santo, santo, o meu Salvador. Aleluia, santo, santo, santo. Ei, se coloque de pé, nós vamos cantar mais um pouco. Continue adorando, não perca esse clima de adoração. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Ele viu você, Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Vamos lá, Goiânia, levante sua voz. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia, santo, santo. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Diga, diga. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, por quem a minha alma esperou. Santo, santo, santo. Fonte da vida. Ele é a fonte da vida, da vida, da vida. O dom de Deus. Ele é o dom de Deus, o Messias prometido. Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Cante, cante, cante. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia, tem uma fonte jorrando neste lugar. Não precisarei Santo, aqui santo, voltar santo. minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma Aleluia. vez que eu já ouvi teu falar. Tu és Cante. quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Com os olhos fechados, com os olhos fechados. Aleluia. Quero beber. Você vai declarar isso agora. Aleluia. Da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Levante as suas mãos para adorar o Senhor. Adore o Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Quero beber. Só a igreja, só a igreja. Rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero que você coloque agora a mão no seu coração. Nós vamos fazer a oração mais importante dessa noite. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Você foi chamado nesse lugar para entender que existe um lugar mais profundo, águas mais profundas. E eu preciso que você repita comigo essa oração, porque essa é a oração de confissão mais importante que você pode fazer nesta noite. Repita comigo: Senhor Jesus,
Eu quero te ouvir. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Vem entrar na minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. Eu que me afastei dos teus caminhos, eu volto hoje. Se revela a mim como Deus Pai, e a partir de hoje, que eu mergulhe em águas mais profundas, em nome de Jesus. Não abra os seus olhos, não abra os seus olhos, não abra os seus olhos. Se você fez essa oração, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, nessa noite eu quero que você me dê um sinal. Levante a sua mão, não tenha vergonha, eu quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez e você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você levante suas mãos. Me dá um sinal para eu saber que você está aqui. Quando ouvides a voz do meu Espírito, não endureçais os vossos corações. Me dá um sinal. Se você fez essa oração pela primeira vez, existe uma guerra agora espiritual para que você não levante a sua mão, para que você não reconheça Jesus como seu Salvador, mas você orou. E se você orou pela primeira vez, eu quero te pedir em nome de Jesus, talvez você não tenha outra oportunidade. Levante as suas mãos, uma das suas mãos, para eu saber que você fez essa oração. Se você orou pedindo a Deus que você queria se reconciliar com o Senhor nessa noite, você já é um cristão, você já conhece a palavra de Deus, mas agora você orou e pediu reconciliação com o Pai, eu quero que você levante uma das suas mãos. Onde você está? Eu sei que tem pessoas aqui que tomaram uma decisão hoje de se reconciliar com Deus Pai. Levanta a sua mão, eu quero ouvir você, eu quero orar por você. Não é um apelo emocional, eu estou pedindo para que você faça um ato de coragem. As águas profundas que você vai viver a partir de agora são diferentes de tudo aquilo que você já viveu na sua vida. Amém? Amém? Tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. O Espírito Santo está falando comigo. Existe mais uma pessoa aqui que fez essa oração. Ele está tímido, está com vergonha. Não tenha vergonha. A palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então seja corajoso agora. Se você quer tomar uma decisão de andar em novos caminhos, de se reconciliar com Deus, a hora é agora. Vem para cá, vem aqui, vem, sai do seu lugar, vem aqui. Em nome de Jesus, tome uma decisão. Aleluias, amém, amém. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Eu ainda vou te dar uma chance. Tem mais uma pessoa aqui. O Espírito Santo está falando comigo, existe mais uma pessoa. Eu não vou ficar insistindo, mas eu quero te convidar. Chegou o tempo de você mergulhar em águas mais profundas. Chega de viver uma vida rasa. É hora de você estar na presença do Senhor. Eu vou te dar mais uma chance. Vem para cá, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Venha, venha, venha. Aleluia! Oh, rabacei, calabaçou, rabás. Ei, aleluias. Uau, olha para mim vocês aqui, ó. Tem mais uma pessoa, mas eu não vou insistir. A sua chance é agora. Se você quiser vir, pode vir. Deus está falando comigo. Tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa. Tome uma decisão de coragem agora. Em nome de Jesus, eu declaro coragem do Senhor para que você venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Eu não vou insistir. Olha que coisa linda. Meu Deus. Elas são a geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido. Aleluias. Elas vão fazer diferença nessa nação. Elas vão pregar para os americanos com o inglês, porque elas estão sendo criadas nessa cultura. Olha para mim vocês aqui, olha. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Águas mais profundas. Chega de vida rasa, água mais profunda, uma intimidade com o Senhor que vai mudar toda a sua história, vai mudar a história da sua família. Olha isso. A história dessa geração está sendo mudada.
E Deus vai visitar a terceira, quarta, quinta, sexta, a eternidade, porque elas tomaram uma decisão de estar na presença do Senhor. Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas vocês também precisam ter o coração de criança e de aceitar que a partir de agora o Pai de vocês vai cuidar de vocês. E quando nós temos aqui na Lagoinha alguma vida que se entrega ao Senhor, que decide voltar, nós fazemos festa. Sabe por quê? Porque se lá no céu tem festa, aqui na Lagoinha também tem. Prepara o seu celular aí, ó, bota a lanterninha aí, porque nós vamos fazer um ato profético aqui agora. E nós vamos contar até 3, nós vamos celebrar. Se posiciona aqui para a gente festejar com eles. Eu quero que você conte até 3 e nós vamos celebrar. Bota a lanterninha assim para todo mundo ver, ó. Isso, quando eles virarem, eles vão ver vocês com a lanterninha. Isso, tá lindo, tá lindo. Uau, uau. Vamos lá, nós vamos contar até 3, hein? 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo! Aleluias! Deus abençoe. Pode virar para conhecer a sua família. Pode conhecer a sua família. Louvado seja Deus. Santo, santo, santo. Nós abençoamos vocês. Nós abençoamos um novo começo. Nós abençoamos essa vida cheia da plenitude do Senhor. E a igreja está feliz com vocês. Eu quero que vocês sigam aqui o Magno. O Magno, levanta a mão aqui, ó. Nós vamos orar por vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou orar e vocês depois vão seguir o Magno. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, essas vidas que estão aqui, Pai, para a honra e glória do Teu nome. O nome delas foi escrito hoje, Senhor, no livro da vida. Não vai para o seu lugar. Fica aqui. Vamos orar. Deus abençoe cada uma delas, ó Pai. As meninas que tomaram essa decisão, essas 2 jovens aqui. Deus, em nome de Jesus, abençoa para a honra e glória do Teu nome. Aleluias. Pode seguir o Magno aqui, ó. Ele vai só anotar o nome de vocês, telefone também. Vocês vão receber uma lembrancinha do Senhor, da igreja. Essa Lagoinha é a Lagoinha que chegou em Pittsburgh, amém? Celebre isso todos os dias. Quinta-feira, mais um culto. Old Sweater, uau! Que vai ser uma festa. Você vai vir com o seu suéter mais engraçado para cá. E nós vamos fazer festa na Lagoinha, amém? Eu quero orar pela sua vida, declarar um resto de semana na presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Tua igreja nesse momento, Pai. Deus, inunda, Senhor, cada um deles com o Teu poder. Que essa experiência da Tua palavra de hoje, Senhor, seja algo marcante na vida deles. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, eu declaro e profetizo que eles viverão novos dias na Tua presença. Dias, ó Pai, de profundidade, dias de intimidade com o Senhor, e serão renovados, e serão batizados com o Espírito, e serão transformados, ó Pai, no dia a dia, no caminhar com o Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, vai viver o melhor resto de semana da sua vida até então, amém? Aleluia, bate palma aí, celebra, obrigado pela sua presença, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida.